Bom dia, como vai você? Hoje nós estamos falando sobre um eu saudável, um eu engessado. Essa semana, né, a gente está falando sobre desenvolver-se, ter clareza da vida que se quer viver, não ser espectador passivo, deixar a vida levar, a vida leva eu, mas de um eu que assume a autoria da própria história. Um eu que diz não para não agradar todo mundo, para não vou te agradar, mas eu digo sim para me agradar. Um eu que não é egoísta, não. É um eu que tem prioridades e já tem maturidade de eleger o que tem que estar na vida e o que tem que dar tchau. A gente está falando sobre um adulto saudável interno, se desenvolver-se quanto pessoa. E nesse dia 14 de novembro nós vamos falar sobre esse eu que pode ser livre ou ser engessado. Vamos lá? Um eu engessado defende radicalmente seu partido político, convicções, a sua religião. E olha só, religião é um negócio sério, né? Religião significa religar e conexão. Não significa eu destruo você porque você não pensa igual a mim, tá entendendo? A minha religião, eu acredito em Jesus. Jesus é o meu único e suficiente Salvador. E isso me faz entender que Jesus é amor. Então, quando eu me relacionar com você, eu quero demonstrar amor, eu quero usar o óculos do amor, eu vou tentar ser parecida com Jesus, vou tentar ser amorosa como ele, vou tentar dar limite, porque Jesus também dava limite, não deixava todo mundo fazer o que queria, não. Mas eu vou ter essa ótica do amor nas minhas relações, eu vou acreditar no ser humano, eu vou acreditar que se as pessoas abrirem o coração, Jesus pode entrar e fazer a diferença. É o que eu acredito quanto espiritualidade para mim. Mas isso não me dá o direito de, porque você pensa diferente, que eu vou te destruir. Ah, não, você não é cristão? Peraí que eu vou destruir você. Não, isso não é correto. E a religião é religar e conexão. Se está sendo um instrumento de ódio, está ocupando um lugar errado na minha e na sua vida. Então a gente precisa avaliar isso, tudo bem? Mas se eu sou um eu engessado, a minha religião vai ser um instrumento de ódio. Portanto, não abre espaço para respeitar o diferente. Olha só, Freud, ele vai trazer uma clareza pra gente, que é o diferente da mãe. Quando há o corte, né, da simbiose entre mãe e filho, quem entra ali, Irlânia? O diferente da mãe. E se eu não me abro para o diferente da minha mãe entrar, eu fico simbiótica. Então, a religião da minha mãe, se não tem a religião da minha mãe, eu destruo ele. O certo é se falar com a minha mãe, tudo é... E aí eu fico pobre nos meus relacionamentos. Não tô falando sobre ter critério, não, tá? Existem amigos que vão na minha casa e amigos que eu tomo café e pessoas que eu conheço, que eu encontro nos cursos e ponto final. Mas existem pessoas que entram na minha casa, que sentam comigo, isso é ter critério diante da vida. Não significa que eu odeio quem não vai na minha casa, não é isso. Eu só coloco assim, ó, pessoas da intimidade, pessoas do relacionamento, pessoas que fazem parte da minha jornada. Ponto. É diferente, mas ninguém precisa ser destruído. Cada um tem seu lugar e seu papel, ok? Quem é radical não está convencido do que crê. Claro, se eu acredito em Cristo, mas eu quero destruir você porque é de outra religião, de outra forma de pensar, significa que, será que se eu ficar perto de você por eu não ser tão convicta, eu posso passar pro seu lado? Por que eu não posso conviver com diferente? Onde está escrito que eu não posso conviver com diferente? Não preciso fazer o que você faz, porque eu tenho meus valores. E os meus valores dizem coisas que eu não faço e coisas que eu posso flexibilizar, por exemplo. E isso é autonomia, ser adulto. Quem é radical não está convicto do que crê, nem da religião, pois se estivesse, não precisaria usar pressão para se expressar. Jesus era leve, Jesus sentava com fariseus, escribas, prostituta, cobrador de impostos que cobravam além do que era para cobrar. Por que você... Ditador da vida alheia. Calma, se a gente é cristão, olha o que Gandhi diz. Gandhi diz assim, ó, eu também seria cristão
se não fossem os cristãos. Olha, ele está dizendo que o saber de Jesus, o que Jesus fez é tão lindo, o problema são os representantes de Jesus na Terra. Então, eu escolhi pegar as escrituras, pegar a Bíblia, estudar Augusto Cury e seguir Jesus como Jesus é, não como algumas pessoas que são odiosas, às vezes me ensinam a odiar o próximo. Tá entendendo? Como Gandhi disse, o problema não é o cristianismo, o problema são as pessoas que apresentam o cristianismo. Por outro lado, quem defende radicalmente seu ateísmo é emocionalmente imaturo, pois precisa de coação para dar relevância à sua convicção. E é interessante que a gente está falando do psiquiatra mais lido do mundo, que deixou de ser ateu quando começou a estudar sobre o Mestre Jesus. Então ele começa e aí ele defende uma bandeira religiosa? Não. Mas ele fala que Jesus é muito mais do que somente um mestre na sociedade. E eu leio isso. Tem um livro ali, eu vou colocar nos stories, que é Análise da Inteligência de Cristo, que é o livro que ele analisa, mestre do mestre, mestre do amor, mestre da vida, mestre do perdão, da compaixão. O grande mestre que nos ensina a ser pessoas nesse mundo. Um eu engessado é emocionalmente robotizado. Levanta sempre do mesmo modo, faz as mesmas reclamações, dá as mesmas respostas, tem as mesmas atitudes diante dos mesmos problemas, é uma pessoa encarcerada pela rotina. Tem um outro livro que eu gosto muito, da Elisa Lucinda, Parem de Falar Mal da Rotina. E o que ela diz nesse livro? Que o problema não é a rotina, o problema é quando eu sou assim, ó, só isso. Aí é o problema, porque eu deixo de viver, sou engessada, capturada pela rotina e deixo de experimentar a vida. Tem, às vezes, motivos de sobra para agradecer pela vida, o trabalho, os filhos, mas chafurda na lama da reclamação. Pessoas que têm tudo na vida, tudo. Tem casa, carro, apartamento, família, coisas boas acontecendo, não chegou no ápice ainda, mas está na construção. Mas a pessoa não consegue agradecer. Por quê? Porque fica charfuda, entra, mergulha na reclamação. Se você é essa pessoa, eu quero te passar aqui a receita da nossa querida Bárbara Fredrickson, que nos ensina a fazer todas as noites o Diário da Gratidão. Todas as noites, sem nenhum dia, sem pular nenhum diazinho, como se fosse a água que você bebe, o ar que você respira, você vai agradecer. 3 motivos pelo qual eu sou grata hoje. Hoje eu já tenho meus motivos para agradecer. Eu consegui arrumar um espaço na minha casa que estava desorganizado. Eu pude dormir com a minha irmã, a gente conversou, orou junto. Eu tenho uma amiga que a gente ora às 5 da manhã, a gente orou. Então eu já tenho os meus 3 motivos e eu vou falar. Eu quero ter 10, 15, 30, 20, 60 motivos para eu agradecer por todos os dias. Porque isso significa que a minha vida tá valendo a pena. E eu quero, e é essa a meta desse devocional, que você escute, você aplique e que a sua vida venha valer a pena. E eu tô com você nesse projeto, que a sua vida vale a pena. E me diz aqui, ó, o que sua vida tá valendo a pena. Elane, eu não tô conseguindo sozinha. A gente tem um grupo que vai começar, o grupo DPT, Treino de Habilidade da Comportamental Dialética, pra gente poder viver melhor e ter regulação emocional. E a gente também tem aqui, ó, chama pra você fazer o seu processo terapêutico, investir em você e fazer a sua vida valer a pena. Beijo grande pra você e amanhã eu volto com mais reflexões, com mais novidades e ensinos práticos para você viver uma vida que vale a pena ser vivida. Beijo grande e até amanhã.